Hoje a gente vai começar a temporada dos balanços do quarto trimestre de 2021 das empresas listadas na Bolsa e nós vamos começar hoje com a Porto Seguro, uma seguradora. E aí nós vamos ver a parte fundamentalista, alguns indicadores fundamentalistas, a parte gráfica também, tudo completinho para a gente lá no final ver se vale a pena investir nela. Tá preparado? Então vamos lá! Então vamos começar esse estudo aqui que eu estava até com saudade, a gente estava focando muito nos fundos imobiliários, vamos continuar trazendo estudos dos fundos imobiliários, mas também adoro estudar as empresas, olhar esses indicadores fundamentalistas aí e ver se elas estão gerando lucros para a gente aí. Olha só, hoje é a Porto Seguro, que é do setor de atuação financeiro e outros, subsetor dela é previdência e seguros e o segmento de atuação é seguradoras. É uma empresa que está com o valor da sua ação atualmente em R$ 19,83 e é uma excelente pagadora de dividend yield, pelo menos atualmente. 13,17% para uma empresa é um excelente dividend yield. E ela está com uma desvalorização de 15,9% nos últimos 12 meses. Ela possui um patrimônio líquido de 9 bilhões e um valor de mercado de 12,8 bi. E ela faz parte do segmento de listagem Novo Mercado. E quando faz parte do Novo Mercado, a gente só tem as ações ordinárias, aquelas com finalzinho 3 ali, PSS A3, por exemplo, a dela. E também tem 100% de tag along, que significa o seguinte: os acionistas minoritários estão 100% protegidos caso ocorra a venda do comando da empresa. Então, Novo Mercado, só ações ordinárias e 100% tag along e várias outras características aí também. Liquidez média diária dela muito boa, de 44 milhões de reais sendo negociados todos os dias, pessoas comprando e vendendo as suas ações, e o seu free float, quantidade de ações que estão disponíveis no mercado para serem negociadas dela, é de 28,13%. Pegando o seu PL aqui, o preço sobre lucro histórico dela, uma das métricas para você saber se a empresa ela está cara ou se está barata, é importante você observar o PL dela de longo prazo. E normalmente quando ela está abaixo da sua média histórica, significa que a empresa pode estar sendo negociada de uma forma mais barata. E hoje ela está atualmente com um PL de 9,04 e a sua média de 10,53. Lá na frente nós vamos ver como que essa empresa entrega um lucro bom e tá com esse PL desse jeito, tá bom? Fica de olho nela. Preço sobre valor patrimonial atual dela de 1,41 e a sua média histórica de 1,65. Então, tanto o preço sobre valor patrimonial quanto o PL dela, os dois estão com métricas abaixo da média. Isso são dois indicadores que mostram pra gente se a empresa está cara ou barata. Tem outras formas também de você avaliar o preço de uma ação, como fluxo de caixa descontado, entre outros, olhando os indicadores, e essas duas formas aqui também é uma outra forma da gente analisar, ok? Pegando agora um pouco mais detalhadamente a parte dos dividendos dessa empresa, então o dividend yield dela histórico, a média é de 6,09 e o atual está de 13,13%. Então, esses dois últimos anos aqui, 2021 e o início de 2022, está com uma média bem alta, uma distribuição bem alta de dividendos. A gente olha aqui, o patamar histórico dela fica na casa dos 6,09. E aqui do lado a gente olha que ela distribui através de juros sobre capital próprio e dividendos e tem uma certa variação de 4 a 5 vezes ao ano que ela tem essa distribuição. E o payout, que seria a porcentagem do lucro que ela distribui através de proventos, a média dele é de 48,35% do lucro que ela distribui para os seus acionistas e atualmente está em 39,42%. Agora entrando na parte dos seus resultados, o quarto trimestre de 2021 em comparação com o quarto tri de 2020, então na parte das receitas, receita total aumentou 13,6%, seguros aumentaram 9,3%, na parte da saúde a receita da saúde aumentou 29,3%, nos negócios financeiros a receita aumentou 25,2% e nos serviços 42%. Já na parte dos seguros em si mesmo, das vidas e dos itens aqui, ó, seguro de automóvel aumentou 5,7%, de vida aumentou 4,7%, seguro saúde 28,8%, cartão de crédito aumentou 12,8% e patrimonial aumentou 5,2%. Já seus resultados, o lucro líquido dela teve um avanço, um aumento de 30,8%, mas vamos tomar cuidado com esse aumento aqui que a gente vai ver que tem lucro não recorrente aqui do lado.
O ROI dela teve um aumento de 4,8 pontos percentuais, o índice combinado um aumento de 3,1 pontos percentuais, a sua sinistralidade também total aumentou 7,7 pontos percentuais e a inadimplência total aumentou pouquinho, menos de 1 ponto percentual. Agora, olhando aqui do lado, a gente percebe que a receita total dela, comparando desde o quarto trimestre de 2020 até o atual momento, até o trimestre atual, do quarto tri de 2021, ela teve incremento de receita total. E aqui do lado, comparando 2019, 2020, 2021, 2021 ganho dos 2 anos anteriores, mesmo no ano da pandemia e o pré-pandemia. Lucro líquido e rentabilidade recorrente dela, que a gente tem que levar em consideração aqui, ele deu uma certa diminuída em comparação ao quarto tri de 2020. Eu falei ali o que? Aqui o lucro líquido tem lucros não recorrentes aqui. Já pegando o lucro líquido recorrente, teve lucro, mas teve uma diminuição em comparação ao quarto tri de 2020 e a comparação aqui anual, então 2021, lucro líquido recorrente foi menor do que 2020 e menor do que 2019, mas ela continua entregando bons resultados. Se tiver gostando desse vídeo aí, ó, já te peço aquela curtida de sempre. Olhando agora dois indicadores, um indicador de eficiência e um indicador de rentabilidade. Margem líquida dela, indicador de eficiência atual está em 6,93 e a sua média histórica 6,97. O ideal seria ter uma margem líquida um pouco acima de 10%. Acima de 10% seria muito bom para a empresa, mas o setor de seguros como um todo costuma ter uma margem líquida um pouquinho mais enxuta assim. E é bom você comparar com outras empresas do mesmo setor, tá bom? E o ROI dela, indicador de rentabilidade, que vai relacionar o lucro líquido de acordo com o patrimônio. Quanto daquele patrimônio líquido que a empresa tem, ela consegue extrair de lucro. E atualmente 15,64 e a sua média histórica 15,16. E a gente percebe que a rentabilidade dela, mesmo que seja bem suave, mas ela está aumentando no longo prazo. E isso aí é excelente para a entrega de retorno para os acionistas. Olhando a sua receita líquida, lucro líquido e patrimônio líquido, a receita líquida dela de 2016 para cá está uma receita crescente e constante, isso é muito bom. O lucro líquido dela de 2012 até o atual momento, praticamente 10 anos de lucro líquido crescente e constante. E ó, vou colocar uma frase que eu trouxe aqui, ó, o que determina o preço das ações no longo prazo é o lucro. Então, se o lucro cresce no longo prazo, é de se esperar também que o preço vai crescer, vai acompanhar o lucro no longo prazo. E por isso que eu trouxe aqui, ó, essa empresa aqui, não vou nem falar qual empresa que é, você vai conseguir enxergar no gráfico ali do lado. Olha o lucro e prejuízo que ela teve no longo prazo, desde 2012 praticamente foi só prejuízo. E o que aconteceu com as suas ações? Tá assim, ó, desse jeito no atual momento, e as pessoas estão apostando muito nessa empresa que não entrega resultado nenhum só porque a ação está 80 centavos, 90 centavos, R$1. Toma cuidado com isso, tá bom? Não estou falando para não investir na empresa, mas estou falando o seguinte, não tem como fugir dessa frase. O que determina o preço das ações no longo prazo é o lucro. Fica com essa dica. E o patrimônio líquido aqui da Porto Seguro, olha só, crescente e constante no longo prazo. Excelente para a empresa esse slide aqui. Olhando a sua dívida líquida, é uma empresa que não tem endividamento, está negativa, o sinalzinho de negativo aqui, o zero está aqui em cima, muito bom para a empresa. CAPEX, que são despesas com investimento, ela segurou o pé um pouquinho ali com as despesas em 2019, início de 2020 e depois ó, vem aumentando as suas despesas com investimento e isso aqui no longo prazo começa a refletir nos seus lucros e aí é muito bom. E o EBITDA, capacidade de geração de caixa dela, crescente e constante também depois de 2016. Isso aqui mostra a saúde da empresa, o caixa crescente ali é sinal de saúde. Isso também é muito bom. Agora entrando na sua parte gráfica, essa é a valorização da Porto Seguro em comparação com esse camarada aqui embaixo, essa linha laranja que é o Ibovespa, tá bom? Então ela entregou essa rentabilidade desde lá de 2005, aproximadamente de 8.200%, enquanto o Ibovespa está cá embaixo, tá bom? E aí eu te falo o seguinte, aquele gráfico que a gente acabou de ver do lucro crescente no longo prazo, o que aconteceu com a valorização das ações no longo prazo? Ela acompanhou o lucro. E da outra empresa que a gente acabou de mostrar, prejuízo, o que aconteceu com o gráfico? Acompanhou o lucro também.
tá bom? Essa é a dica. Vamos agora passar para a análise gráfica em si para ver se no atual momento ela está um bom ponto de entrada. Entrando na sua parte gráfica, que agora é em si do gráfico semanal, ela vem nessa tendência de alta aqui de longo prazo desde lá de 2016 e a gente vai pegar e estudar mais essa parte de médio prazo aqui, que é o gráfico semanal, pega mais médio prazo. Então ela na queda de março de 2020, ela caiu, veio aqui nesse patamar aqui próximo à sua linha de tendência de alta aqui, isso aqui é um suporte para ela, e depois entrou nesse canalzinho de tendência aqui para recuperar o tombo de março de 2020 e criou também esse aqui uma resistência. E o que acontece no atual momento? Média móvel 17 períodos está por baixo da de 72, sinalizando tendência de baixa ainda. Ela desceu, corrigiu até patamares da queda de março de 2020, tá bom? E está ali próximo no atual momento. E eu te pergunto, empresa distribuindo lucros bons, crescimento de lucro no longo prazo, receita crescente, patrimônio crescente, e o tombo dela está te dando outra oportunidade. Está lá igual março de 2020. Será que está valendo a pena investir? Não é recomendação nem de compra nem de venda, tá bom? Talvez seja uma segunda oportunidade para você que não conseguiu comprar em março de 2020. Não é recomendação, é só uma dica que eu estou dando aqui. E o que acontece com o MACD aqui embaixo, o indicador dela mostrando também que ainda está na tendência de baixa, mas o azulzinho já está quase apontando para cima, e quando ela cruzar com a laranja aqui é um bom sinal. E o que acontece? Olha os patamares que ela teve anteriormente, foi lá em março de 2020, e quando cruzou azul por cima da laranja, ela entrou no canal de tendência dela aqui. Índice de força relativa, mesma coisa. Tá onde? Sobrevendido, tá lá nos extremos. Esse papel, a força vendedora está muito forte, e onde teve nesse momento aqui, anteriormente, no passado, março de 2020. Olha a oportunidade, se você perdeu a oportunidade de comprar lá atrás, tá, os dois indicadores estão mostrando isso, e é importante ela reverter alguns sinais aqui para você fazer suas compras de forma mais tranquila. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Pegando o gráfico diário mais de curto prazo, no vídeo anterior que eu fiz dessa empresa foi mais ou menos nesse ponto aqui, tinha acabado de cruzar a média móvel de 17 períodos para baixo da de 72, aí sinalizou o início de uma tendência de baixa, e eu até tracei lá no vídeo anterior essa linha aqui, eu falei assim, ela não pode perder de jeito nenhum esse suporte, porque se ela perder, ela vai querer buscar quem? O suporte do canal dela aqui embaixo, e não deu outra, ela entrou na tendência de baixa, buscou o suporte aqui embaixo e até perdeu esse suporte para buscar o suporte lá da queda de março de 2020. Mas ela ainda continua numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Isso aí sinaliza ainda a tendência de baixa. É importante ela fazer um pivô de alta, que é um topo mais alto do que o topo anterior e um fundo mais alto do que o fundo anterior, para sinalizar a reversão para alta. E aqui embaixo o MACD está mostrando que no curto prazo, pelo menos nesse períodozinho aqui, está apontando, a azul está por cima da laranja e apontando para cima. Então está numa tendênciazinha de curtíssimo prazo de alta, que provavelmente ela vai vir buscar a média móvel aqui de 72 períodos, e aqui vai ser uma resistência para ela romper. Se ela romper essa resistência, desde quando ela entrou nessa tendência de baixa, ela não conseguiu romper aqui, não chegou nem próximo. Se ela romper, isso aí já é um sinalzinho de alerta para a gente, para acompanhar mais de perto esse ativo. E o índice de força relativa está mostrando que a força compradora está ficando no atual momento mais forte do que a força vendedora. Isso também é muito bom para a gente continuar acompanhando, tá bom? Então, fechando aqui em cima, a média móvel de curto período, cruzando para de longo período por cima da de longo período, bom sinal de reversão de tendência no curto prazo. E aí a gente volta lá no gráfico semanal para acompanhar a reversão do gráfico semanal, para você fazer os seus aportes de forma mais tranquila, ok? Então vamos resumir a Porto Seguro na sua parte fundamentalista. A empresa continua entregando lucro, não entregou prejuízo nem nessas épocas de pandemia aí, mas deu uma certa diminuída no lucro recorrente. No lucro não recorrente teve uma parte do lucro que aumentou o lucro total dela ali, a receita total, mas é uma empresa que a gente percebe que no longo prazo entrega resultado, entrega lucro crescente, patrimônio crescente, receita crescente, os seus indicadores de PL, preço sobre valor patrimonial, estão abaixo da média histórica,
talvez seja uma boa oportunidade você diversificar sua carteira com uma empresa do setor de seguros. Isso aí é uma dica que eu dou, não é recomendação nem de compra nem de venda. E na parte gráfica eu mostro o seguinte, tá? Patamares da queda de março de 2020 está dando a segunda oportunidade para a gente, que aí é acompanhar essa reversão de tendência para fazer os aportes de forma mais tranquila, para a gente falar assim, pô, realmente chegou no fundo do poço, e aí sim. Ou então você gosta dessa empresa, vai fazendo seus aportes aí mensalmente, que você já vai estar pegando ela a patamares muito bom de preço, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já te peço aquela curtida de sempre, ó, maratona todos os vídeos aqui do canal, assiste vários aí para ajudar o canal a bater as 4.000 horas aí da monetização, porque os 1.000 inscritos a gente conseguiu bater, agora a gente precisa bater as 4.000 horas e aí a gente vai começar com carteira pública, vão abrir outras ferramentas aí no YouTube para a gente também na plataforma do YouTube e a gente vai conseguir interagir de uma forma mais próxima. Então eu conto com a sua ajuda, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.